Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa terça-feira, esse dia lindo que começa agora. Mais um momento aqui em que estamos juntos em oração, nesse momento de receber uma direção de Deus que tem nos edificado, tem nos abençoado. E a cada dia Deus tem sido pontual nesses momentos e trazendo palavras que nós precisamos ouvir. E para ele não existem coincidências. O que nós vamos ouvir hoje é exatamente o que nós precisamos ouvir. E hoje o tema do devocional traz algo que já me intrigou muito e que eu acredito que já tenha também gerado muitas dúvidas na mente de vocês. E que hoje vem para nos deixar mais claro sobre os propósitos de Deus. E o título é Promessas de Deus, inquebráveis ou condicionais. Para a gente entender esse dilema, na Bíblia fala que o que Deus determinou, a promessa de Deus, ela vai se cumprir, independente do poder, da ação, das escolhas do ser humano. Por exemplo, Jesus, para vir ao mundo, Deus decidiu e escolheu quem daria a luz a ele, e nada disso, nada poderia mudar essa promessa. Mas nós também temos o livre-arbítrio, e por vezes nós fazemos escolhas erradas que nos afastam da promessa que Deus tem para nós. E aí nós vamos entender hoje o que de fato é verdade. As promessas, elas são inquebráveis ou elas são condicionadas às nossas decisões? Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez. E quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas, caso você não queira perder nenhum devocional aqui todos os dias. E também, se você puder, curtir esse vídeo e quiser, assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas. E Deus se alegra, né? A palavra chega mais longe. E agora vamos escrever aí nos comentários a nossa frase profética para dar decreto no mundo espiritual, para visualizar, e que diz: eu escolho obedecer porque nada pode frustrar os planos de Deus para minha vida. Eu vou repetir. Eu escolho obedecer porque nada pode frustrar os planos de Deus para minha vida. Amém? Eu creio. E a leitura bíblica que dá base a esse devocional, ela está lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, onde diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Falar sobre promessas de Deus é falar sobre esperança, futuro e confiança, mas também é falar sobre responsabilidade. Muitas vezes ouvimos frases prontas como: se Deus prometeu, vai acontecer de qualquer jeito. Mas será mesmo assim? A Bíblia mostra que existem dois tipos de promessa: as soberanas, que ninguém pode impedir, e as condicionais, que dependem da nossa resposta de fé e obediência. Quando olhamos para a Escritura, vemos que aquilo que faz parte do plano soberano de Deus sempre se cumpre. O nascimento de Jesus, por exemplo, era a promessa desde Gênesis 3,15. E mesmo que reis, impérios e pessoas se levantassem contra, nada pôde impedir o Messias de nascer. Quando Deus decide algo soberanamente, não há livre-arbítrio humano ou força espiritual que o anule. Mas existem promessas que são condicionais. Israel tinha a promessa da terra prometida, mas a geração que saiu do Egito não entrou, porque preferiu duvidar, reclamar e desobedecer, como está lá em Números 14. Eles tinham a promessa, mas não tinham fé. Isso nos ensina que promessas podem ser retardadas ou até mesmo não se cumprirem para alguns por causa da desobediência. O rei Saul é outro exemplo claro. Ele foi ungido como rei, recebeu a palavra de que seria usado por Deus, mas as suas escolhas de desobediência o fizeram perder o trono. 1 Samuel 15. A promessa era real, mas sua resposta a Deus alterou o curso da sua vida. Por outro lado, vemos Davi sendo ungido ainda jovem,
Mesmo enfrentando perseguições, desertos, injustiças, o trono o encontrou. Por quê? Porque ele se manteve fiel, não usurpou a posição de Saul e esperou o tempo de Deus. O que é soberano aconteceu no tempo certo. E como conciliar tudo isso? A verdade é que o propósito eterno de Deus nunca falha, mas o nosso papel dentro dele depende da nossa resposta. Esther ouviu de Mardoqueu: se você se calar nesta hora, socorro e livramento virão de outra parte. Mas quem sabe se não foi para um tempo como esse que você chegou ao reino? Lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Ou seja, Deus cumpriria seu plano, mas cabia a Esther decidir ser ou não parte desse mover. E na nossa vida também é assim. Deus pode prometer um futuro de paz, crescimento, casamento restaurado, ministério frutífero, mas se eu escolho a desobediência, se eu ignoro princípios e eu mesmo me afasto da promessa. Não é que Deus quebrou a palavra, mas eu escolhi outro caminho. Por isso, viver as promessas de Deus é um equilíbrio entre confiança no soberano e responsabilidade pessoal em obedecer. Eu confio que Ele é fiel para cumprir, mas sei que Ele me chama a viver de forma coerente com aquilo que Ele prometeu. Talvez hoje você esteja se perguntando por que ainda não viu certas promessas se cumprirem. Pode ser que seja questão de tempo, porque é tudo no tempo de Deus, porque a visão é para o tempo determinado, como diz em Abacuque 2:3. Mas pode ser também que você precise se reposicionar, voltar a obedecer, se alinhar com a palavra, porque Deus não falha, mas nós precisamos estar no lugar certo para viver o que Ele determinou. Amém? E ontem nós falamos sobre rendição a Deus, sobre andar no centro da vontade dEle. Então nós não podemos esperar colher tudo o que Deus tem para nos dar se nós não fazemos a nossa parte, se nós não entregamos a nossa vida a Ele, se nós não andamos em obediência e alinhamos o nosso coração, que significa aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Render-se a Ele é abrir mão das nossas vontades, da carne e do mundo, para nos render à vontade dEle para a nossa vida. Então nós precisamos, como diz a palavra, renovar a nossa mente através da palavra, através dos momentos com Deus, um relacionamento com Ele, para que nós possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então Ele tem vontade, Ele tem planos de nos fazer bem, de nos fazer prosperar, mas nós precisamos estar com a nossa mente renovada e andar em obediência ao que a palavra nos ensina e ao que Deus nos ensina, a partir do momento em que nós temos discernimento para andar conforme Ele nos guia. Amém? Que essa palavra tenha feito muito sentido para todos nós, que ela possa penetrar no nosso coração e nós possamos vivê-la no nosso dia a dia, que seja uma palavra de direcionamento, que seja um bálsamo para a nossa vida. E vamos orar pedindo para que Deus, Ele nos traga essa certeza de que Ele está no controle, de que Ele quer trazer planos maiores do que nós podemos imaginar para a nossa vida, mas para isso nós precisamos obedecer, fazer a nossa parte. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, ó Senhor, nós reconhecemos que Tu és fiel e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrados, mas também reconhecemos, Pai, que nós precisamos obedecer e caminhar em rendição para viver o que o Senhor prometeu para nós. Perdoa, Pai, as nossas escolhas erradas e nos ajuda a voltar ao centro da Tua vontade. Que nós não sejamos como Saul, Pai, que perdeu o trono por desobediência, mas que sejamos como Davi, que mesmo frente às dificuldades, esperou pelo tempo certo. Nós nos rendemos hoje, Pai,
porque nós sabemos que as tuas promessas são verdadeiras e boas, mesmo que às vezes os nossos planos sejam frustrados, porque os teus planos são muito maiores e melhores do que aqueles que nós planejamos e do que nós podemos imaginar. E nós te agradecemos, Senhor, pelo sustento que o Senhor nos deu até aqui, com a certeza de que o Senhor vai continuar nos sustentando enquanto nós andamos em obediência. É o que nós oramos e te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe esse dia lindo e que você possa também ser um canal de bênção na vida de alguém que você enviar esse devocional agora, porque essa bênção vai voltar ainda maior para a sua vida. Em nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, nós nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Deus te abençoe.